Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, a sua professora de Biologia, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. Aula de número 18, Evolução dos seres vivos, Respeito à diversidade, Bioquímica, aminoácidos, proteínas, enzimas, estrutura do DNA e RNA, Detalhamento, evolução. Então, vamos começar? Então, hoje vamos falar sobre a evolução biológica. Eu trago aqui para vocês o nosso mascotinho aqui, que é a tartaruga de Galápagos. Ela é um personagem bem importante dentro de uma das teorias da evolução que nós veremos hoje. Ela é bem grande, né? A evolução biológica, ela é um dos pilares da biologia moderna e pode ser explorada através das evidências, ferramentas de estudo e também as teorias evolutivas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, vamos falar um pouquinho sobre as evidências evolutivas agora. Então, as evidências evolutivas, elas vão fazer parte aí do nosso estudo através de pequenas observações que contribuíram para o estudo da evolução, a começar aí pelos fósseis. Então, os fósseis eles são registros de formas ancestrais, né, que vão nos ajudar a entender um pouquinho sobre a evolução. Nós temos aí o exemplo espécies, né, de dinossauro que estão em fase de transição entre dinossauro e aves, né, como a Archaeopteryx. Temos também aí outra evidência da evolução, que é a anatomia comparada. Então, a anatomia comparada, né, o que é essa ferramenta aí? São estruturas homólogas, né? O que significa isso? Mesma espécie, mesma origem e função diferente, como membros de vertebrados, versus análogas, que é a função similar, origem diferente, como asas de insetos e aves. Temos também aí a embriologia como evidência da evolução, onde nós temos as semelhanças em estágios iniciais do desenvolvimento embrionário, exemplo, embriões de vertebrados com fendas branquiais. A título de comparação. A biologia molecular também contribui para os estudos das evidências evolutivas, né, o DNA e proteínas compartilhados, por exemplo, humanos e chimpanzés, que têm cerca de 98% de semelhança genética. E aí nós temos também a distribuição geográfica. Né? Qual é a contribuição? Espécies relacionadas em regiões próximas, por exemplo, né, vão ter aí um estudo evolutivo que vai contribuir para a gente entender esse processo, como exemplo dos marsupiais na Austrália. Então, essas aí foram as nossas evidências evolutivas. Seguimos agora para entender a evolução através de ferramentas de estudo da evolução. Fósseis e datação. Nós temos aí o exemplo, a radiometria, onde faz a análise aí de certos componentes químicos, como o carbono 14 e o urânio e chumbo, para estimar as idades. Da esquerda para a direita, nós temos o exemplo aí da presença do carbono 14. Então, nós temos um peixe que recentemente morreu, e aí ele tem a presença aí do componente carbono 14, né, em sua predominância, logo após a morte, mas a presença desse carbono 14 tem um decaimento, e sua meia-vida, que gira em torno de 5.000 anos a 6.000 anos, né, vai diminuindo a quantidade de carbono 14, e na datação
quando você faz o estudo aí do fóssil, você consegue identificar a nível comparativo essa amostra orgânica, né, pelo decaimento do carbono 14, mas até um certo ponto, porque a sua meia-vida dá uma margem de segurança de mais ou menos 10.000 anos a 11.000 anos para a gente fazer essa comparação através desse isótopo. Temos também a bioinformática como ferramenta de estudo, que é a comparação de sequências de DNA e RNA. O exemplo são os genes HOX em animal, né? Os genes HOX ou RUX. Eles são de aplicação geral, no sentido de que eles são similares em muitos organismos, não importa se é a cabeça de um rato ou de uma mosca, como vocês estão vendo aí no exemplo, que está sendo construído. O mesmo gene, esse gene que está no meio, né, na fase intermediária do processo, ele vai fazer parte tanto de uma espécie quanto de outra. Pequenas alterações em genes controladores tão poderosos ou alterações dos genes que são ligados por eles podem representar uma enorme fonte de mudanças evolutivas. Temos aí, também como ferramenta de estudo, né, as árvores filogenéticas. Sim, essas árvores mostram as relações evolutivas usando a cladística. Lembrando aí que a gente faz a leitura da árvore filogenética da parte de baixo, né, da sua base, onde geralmente nós temos um ancestral comum que vai dar origem a todas essas espécies que vocês estão observando. E, à medida que aparece um caractere, né, essas espécies vão se diferenciando uma da outra, né, pelo processo evolutivo, e quanto mais no ápice da árvore, mais recente é essa espécie. Essas árvores, né, mostram a história evolutiva de um grupo, mostrando como os organismos evoluíram a partir de um ancestral comum. Então, essa é a contribuição das árvores filogenéticas. Nós temos aí os experimentos em tempo real, né? Um exemplo aí são as bactérias evoluindo resistência a antibióticos. Temos também o exemplo aí de um experimento da E. coli de Richard Lenski. O que é esse experimento, né? Experimentos como o do Lenski permitem que os cientistas observem a evolução em curso, ao invés de apenas estudarem registros fósseis ou diferenças genéticas entre espécies diferentes. Aí na nossa imagem, nós estamos vendo aí um experimento da E. coli, né, resistindo a baixas temperaturas ao longo do tempo, né? É um experimento para saber aí qual é o seu potencial, qual é a sua resistência, variando a temperatura. E aí nós vimos aí alguns exemplos das ferramentas de estudo evolutivo, e agora vamos entender e conhecer um pouquinho sobre as teorias da evolução. A começar aí pela teoria mais conhecida entre nós, que é a do darwinismo, que junto com a síntese moderna, né, ou seja, a seleção natural mais a variação genética, ajudam aí a entender um pouquinho os processos de evolução, sendo que a seleção natural, proposta por Darwin, e a variação genética, a primeira vez que ocorreu aí o estudo da variação genética foi através dos experimentos de Mendel. Então, uma teoria agregada à outra, né, combinada à outra, na verdade, que elas se complementam, e em certos momentos dos experimentos que nós vimos hoje, e até aplicações, elas ainda são usadas como referência. Temos aí a teoria do lamarckismo, que é a herança dos caracteres adquiridos, uma ideia um tanto ultrapassada, porém pioneira, junto com Darwin, né, para explicar um pouquinho aí dos processos da evolução. Foi graças a esses estudiosos, né, o Darwin e o Lamarck, que foi possível formular teorias da evolução pela primeira vez na história. Nós temos aí o neutralismo de Kimura, que é uma outra teoria da evolução, onde mutações neutras influenciam a evolução em nível molecular. E também tem a teoria da evolução do desenvolvimento, né, que é a Evo-Devo, cujo papel dos genes regulatórios
no desenvolvimento são importantíssimos para fazer o estudo da evolução. Exemplo aí, como pequenas mudanças genéticas criam grandes diferenças morfológicas quando você observa o indivíduo já desenvolvido. Essas aí foram as teorias evolutivas que a gente selecionou aqui para mostrar para vocês. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre a teoria do darwinismo. Então, a teoria da seleção natural de Darwin, ou darwinismo, né, é a teoria que a gente mais conhece. Por quê? Ela é a base, e até hoje é utilizada partes dela, né, para entender um pouquinho esse processo evolutivo, é claro que agregado a teorias mais recentes. Uma vez que Darwin ele tinha uma limitação de ferramentas para fazer o estudo e formular as teorias evolutivas da forma como a gente entenderia se ele utilizasse essas ferramentas hoje em dia. Então, a sua obra Origem das Espécies, de 1859, propôs aí a explicação da evolução através do processo da seleção natural. Então, essa aí é a grande obra de Darwin, né, a seleção natural. E a seleção das espécies explica como as populações de organismos mudam ao longo do tempo, adaptando-se a ambientes. Não é mesmo, Darwin? É isso aí. Então, nós temos aí a presença ilustre do Darwin, dando ok aí para a nossa teoria, né, a teoria dele, né, sendo mostrada aqui na nossa aula. E a gente vai entender um pouquinho sobre a teoria assistindo um VT que explica aí os princípios básicos da seleção natural. A vida na Terra é diversa e adaptada. Mas como isso acontece? A resposta está na seleção natural. Vamos entender seus 4 princípios básicos. Todos os organismos têm variações genéticas. Alguns são mais altos, outros mais resistentes, e isso é essencial para a evolução. Como os recursos são escassos, há competição. Só os mais aptos garantem sua sobrevivência e reprodução. Quem tem vantagens, como camuflagem ou velocidade, sobrevive e passa adiante seus genes. Essas vantagens são herdadas, tornando-se mais comuns na população ao longo do tempo. Assim, a seleção natural explica a incrível diversidade da vida. Então, a teoria da seleção natural não cai de moda, né, para a gente explicar um pouquinho os processos da evolução. Mas vamos recapitular aí algumas palavras-chave desse VT que nós acabamos de ver. Então, nós temos aí os princípios da seleção natural, como a variação, a luta pela existência, a sobrevivência diferencial e a herança genética. Esses 4 princípios aí reforçam o entendimento sobre o processo da seleção natural, ou seja, quando você observa aí o indivíduo na natureza, você vai observar exatamente esses princípios que fazem parte do ciclo da vida dele, né? Que foi isso mesmo que Charles Darwin fez ao observar os animais nas ilhas de Galápagos. Então, ao longo das gerações, as características benéficas tornam-se mais comuns na população. E isso é a adaptação. Olha só que interessante. Para a gente entender melhor sobre esse processo da seleção natural, a gente vai utilizar aqui alguns exemplos clássicos desse processo. Nós temos aí os bicos dos tentilhões de Galápagos. Sim, esses personagens aí fizeram parte também da obra da Origem das Espécies de Charles Darwin. Como vocês podem observar, eles têm aí, na nossa imagem didática, a característica de diferentes formatos de bicos. Olha só que interessante, né? Esses formatos aqui, embora passem desapercebidos a alguns olhos, mas se você observar bem como Darwin fez, né, você vai verificar a diferença entre um indivíduo e outro. Isso se deve, né, esse formato diferente, se deve à adaptação ao tipo de alimento disponível na natureza. Então, esses animais aí começaram a se espalhar
né, dentro do arquipélago, né, da ilha de Galápagos. Nós temos aí várias ilhas, na verdade, presente aí para fazer a observação nesse arquipélago. E esses animais eles sofreram uma diferenciação a partir do momento que eles começaram a explorar, né, novos territórios, e a disponibilidade de alimentos tornou possível aí o processo da evolução de bicos, né, de acordo com as suas necessidades, de acordo com a sua nutrição. Nós temos também um outro exemplo clássico aí, explicando um pouquinho o processo da seleção natural, como é que o meio vai influenciar aí nos indivíduos. Esse aí é o melanismo industrial em mariposas, né? Um exemplo clássico do antes e do depois, para você observar com o passar do tempo, mas é uma observação com um tempo bem compassado em relação à Revolução Industrial. Nessa imagem que nós estamos vendo aí, as mariposas escuras tornam-se predominantes em áreas poluídas. Então, essa imagem que você está vendo, ela é mais evidente, e quem está se camuflando é a mariposa com a cor clara, né, que parece aí com a superfície da árvore onde ela está. Isso aí é um processo na natureza que a gente chama de mimetismo, só que algumas mariposas elas não nascem com essa característica, nascem mais escuras. Então, antes da Revolução Industrial, essas mariposas mais escuras ficavam mais evidentes, né? Mas após a Evolução Industrial, que veio aí trazendo muita fumaça, muita poluição, as árvores nos arredores, na verdade, dessa área industrial, começaram a escurecer por conta da poluição, fazendo com que as mariposas escuras fossem as contempladas, elas começaram a ficar camufladas, enquanto que as claras ficaram em evidências, e aí tornando possível a ação dos predadores em cima delas. Nós temos também a resistência a antibióticos, para explicar um pouquinho mais sobre o processo da seleção natural, onde bactérias com mutações aleatórias, né, que tornam se tornam resistentes e sobrevivem e depois se multiplicam. Isso aí acontece geralmente, né, através, por exemplo, o que acelera, na verdade, esse processo é a questão da automedicação. Né? Quando você faz um medicamento de uso incorreto, por exemplo, né, você pode estar fazendo com que essas bactérias mais resistentes, né, elas se destaquem, né, em relação às demais, onde o antibiótico surtiu efeito, né, fazendo com que só elas sejam selecionadas nesse processo. Né? Quando uma população de bactérias é exposta a um antibiótico, as bactérias que já possuem as mutações, né, que as tornam resistentes, vão sobreviver e se multiplicam, enquanto que aquelas que são mais sensíveis ao antibiótico, elas vão ser eliminadas naturalmente. Daí a importância de se controlar o uso de antibióticos e, principalmente, né, de receber a recomendação médica para fazer o uso desse antibiótico, que geralmente ele é controlado, ele tem uma tarjinha aí vermelha na sua embalagem. Então, por que a teoria ainda é válida? Né? Por que eu estou fazendo esse questionamento? A teoria de Darwin ela tem vários furos, como a gente falou anteriormente, porque Darwin não tinha as ferramentas que nós temos hoje para explicar o processo da evolução. Ele foi pioneiro para explicar a origem das espécies. Antes dele, não tinha nenhuma publicação que explicasse um pouquinho a origem das espécies através do processo da evolução, que é a seleção natural que ele propôs. Né? Ela não está completa, mas, embora ela não esteja completa, né, ela foi refinada pela genética e pela biologia molecular e permanece hoje ainda como a melhor explicação científica para a adaptação e diversidade das vidas, da vida. E aí nós vamos entender um pouquinho as razões pelas quais essa teoria ainda é aceita. Vamos falar um pouquinho sobre as evidências empíricas. Então, nós temos o exemplo delas, né, as evidências empíricas,
por exemplo, a observação direta em laboratório, onde se faz o estudo de bactérias e se consegue observar a evolução delas, né, de uma população para outra. Nós temos também, como evidências empíricas, né, que concordam aí com a seleção natural, o registro fóssil, mostrando mudanças graduais. Nós temos o exemplo clássico da evolução dos cavalos, né, ao longo do tempo, a evolução morfológica dessa espécie, que até hoje tem uma importância enorme para a nossa população, para a nossa cultura. Temos aí a integração com a genética. Então, Darwin ele não tinha conhecimento da genética, embora ele tentasse explicar aí na sua obra da origem das espécies a evolução, ele não tinha ferramentas que, posteriormente, um outro pesquisador, um outro cientista, começou a anotar, né, que é o Mendel. Então, Mendel, que ele é considerado aí o pai da botânica e o pai da genética tradicional, ele veio com as teorias, né, que conseguiu, em alguns momentos, concordar com a teoria de Darwin, né, para tentar explicar aí um pouquinho o processo da evolução. Né? Voltando aí a integração da síntese moderna, né, onde a genética mendeliana explica a origem da variação através dos processos de mutação e recombinação, né? Com o estudo aí de Mendel, fazendo os cruzamentos aí com as ervilhas, ele conseguiu corroborar com parte da proposta da evolução, né, feita através da obra de Darwin. Eles não são contemporâneos, tá? Darwin veio antes, e aí Mendel, com outras ferramentas, ele colaborou, né, concordando em parte com essa teoria da evolução das espécies. O poder preditivo também, né, que permite prever como as populações evoluirão sob pressão ambiental, né, esse poder preditivo, né, como uma forma de estimar. Nós temos exemplo aí o uso dessa ferramenta aí nos estudos da conservação de espécies e aplicações na medicina. Temos também aplicações práticas que utilizam parte aí dos estudos de Darwin para concordar com a sua teoria, né? O entendimento de doenças, por exemplo, através do estudo da evolução do vírus HIV e também do processo do estudo do câncer, né? Hoje nós sabemos que existem vários tipos de câncer que acometem várias partes do corpo. E aí o câncer, fazendo um adendo aí, né, é uma diferenciação mitótica descontrolada, causando mutações em determinadas células, num determinado tecido, em parte do corpo de um indivíduo. Aí nós temos aí também o melhoramento genético, né, muito utilizado aí na agricultura e na pecuária, que corroboram aí com parte do estudo do Darwin. Então, a seleção natural, gente, a seleção natural ainda é a base da biologia evolutiva. Por quê? Ela vai explicar padrões observáveis na natureza, né, através dos exemplos que nós vimos aí, dos bicos das aves, né, através dos estudos das ferramentas da comparação de material genético, nós temos aí esses padrões que ainda existem, né, baseados na explicação da teoria evolutiva. Então, a seleção natural também ela vai integrar conhecimentos da genética, da ecologia e da paleontologia. Através de quê? Quando a gente viu aí os estudos das ferramentas, né, do estudo da evolução e das evidências, nós vimos aí outras ciências que foram acrescentando um pouquinho de conhecimento em cima da proposta de Darwin, né, falando um pouquinho sobre a evolução das espécies. E a seleção natural ainda é a base da biologia evolutiva porque tem aplicações práticas em medicina, em conservação e em tecnologia. Olha só quanto é interessante aí o estudo de Darwin e a base dele para explicar um pouquinho sobre esses processos da evolução.
Então, a seleção natural, ela não é uma lei absoluta, que fique bem claro aí para vocês, por conta desses furos. Mais uma vez falando aí, Darwin, ele tentou explicar da melhor forma possível, usando as ferramentas da observação, né, das espécies que ele viu em Galápagos, né, como a tartaruga que a gente viu aí, e os tentilhões, né, ela não é a lei absoluta. Outros mecanismos, como a deriva genética, também vão atuar no processo da seleção natural, né? Não existia o estudo da deriva genética dentro da proposta de Darwin. A deriva genética ela está baseada, por exemplo, no estudo dos indivíduos quando ocorre um processo, por exemplo, da separação de uma determinada população, né, separação geográfica, que pode ocorrer aí, por exemplo, em fenômenos, né, importantes como o terremoto, como a deriva continental. Isso é chamado aí de deriva genética, relacionado com a posição geográfica daquele indivíduo e a separação dele com o passar do tempo, onde vai ocorrer a variação, né? Então, nós temos também aí aplicações da seleção, né, da seleção natural, né, aplicações práticas em medicina, em conservação e em tecnologia. Até hoje, essas aplicações e esses experimentos empíricos ainda vão corroborar com parte da teoria evolutiva proposta por Darwin, através da explicação dele da seleção natural. Então, falei muito sobre seleção natural. Esse aí é o ponto-chave para você entender a teoria de Darwin em relação às outras teorias evolutivas. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima.